Naquele sábado, portanto, era Nisan, março, abril, tanto sopravam os ventos do inverno, como as primeiras manifestações de calor da primavera ridente e perfumada. Numa casa quadrangular, de pedra vulcânica, com algumas acomodações internas, há uma movimentação inusitada. A casa de um pescador, Simão Bar Jonas. O que equivale dizer Simão, filho de Jonas. Ele é um homem de aproximadamente 40 anos, casado, vive com a própria sogra, não tem filhos, mas ele vem de uma tradição de pescadores que vai à quarta geração passada. Ele é um homem de estatura, 1,70 m mais ou menos, de bíceps fortes. A testa é atrevida, a tez é queimada do sol. Os braços são resistentes de manejar as redes que atira com precisão nas águas encapeladas. Ali naquela casa, algo vai acontecer, porque a multidão acorre exatamente na casa do pescador e à sua casa, porque uma notícia correra de boca a ouvido. Não há melhor propaganda do que essa verbal. Quando você conta a alguém, se lhe pede segredo. O segredo naturalmente desmaia no próprio ouvido, e logo a voz da notícia repassa, a semelhança de um perfume delicado de um lírio do campo que a brisa esparze sobre um pântano fétido. Anunciava-se que chegara o Messias, mas o Messias era uma personalidade singular. Deveria chegar a Israel em um corcel branco para dominar as mentes. Cavalgando, ele traria o exército soberano para vencer Roma, humilhá-la e submetê-la ao talante de um novo rei, que estaria acima de todos os reis, Jeová. Jeová, cujo nome era proibido pronunciar, era naturalmente o Deus único de Moisés. Era o Deus de Jacó, de Isaac, os pais da raça. Dessa forma, de repente, quando a casa é invadida pela multidão, numa porta que dava para o mar, aparece uma figura peculiar, um homem de 1,74 m a 78 mais ou menos, esguio, pesando 70 quilos aproximadamente. A cabeleira é abundante e desce-lhe sobre os ombros. É nazareno, e o nazareno masculino não corta o cabelo nunca, nem também faz a barba. A barba desce-lhe ondulada sobre o tórax e mistura-se naqueles cabelos numa tonalidade do ouro velho ou dos latões, os metais sujos. Mas há uma ternura naquele rosto que penetra os corações. Não se poderia definir se era austeridade ou se era a inocência de uma criança. 2 olhos azuis, colocados no céu da face, parecem 2 estrelas que brilhassem numa noite escura. O nariz anguloso, com a característica hebreia e o queixo muito bem desenhado, dão-lhe a postura de um grande conquistador. Ele sorri, mas o seu sorriso é mais uma expressão de carinho sobre aquelas almas atormentadas que silenciam ante a dúlcida magia do seu olhar. O seu olhar é tão suave como um perfume, e a sua voz, que agora se ergue, faz lembrar uma flauta, tocada à distância que o vento traz os seus acordes. E ele, descerrando os lábios, ante o silêncio que se fez natural, disse: eu vos trago a minha paz. Não a paz que o mundo oferece, mas aquela paz que somente eu a posso dar. A paz do coração. A paz do mundo é resultado da guerra, dos conflitos, da dominação de uns sobre outros. Mas eu vos trago a dulcíssima paz da tranquilidade. Eu venho trazer-vos a suavidade do reino dos céus, que está emboscado no próprio coração. As pessoas cerram os olhos,
Ali estão leprosos, prostitutas, ébrios e aleijados. Ali está a ralé, como se chama em hebraico, Am-ha-haretz. Não vale nada os homens da terra, aqueles que são deserdados de esperança e do menor carinho. E eles cerram os olhos e ouvem aquela voz que lhes penetra como um bálsamo, suavizando a ardência de feridas abertas e chagas vivas. A minha paz somente eu a posso dar. Porque para que ela penetre o amor como se for um unguento, que atravessando os poros da pele chegue até a intimidade do coração, é necessário amar. E o amor é a fonte da juventude, é o poema de alegria, é o Pai Celestial nos corações. As pessoas sorriem. Parece que desde há muito sentiam falta dessas palavras. Quem de nós não sente sede de carícia? Quem de nós está tão repleto de júbilo que não sente o coração muitas vezes envolto nos tecidos escuros da saudade? Quem de nós não aspira pelo amor, seja de que forma se nos manifeste? Ergo bonus pastor sum. Eu sou bom pastor, e nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Aquela voz penetra, e cada qual a escuta conforme a sua necessidade. Então ele diz ainda de maneira mais suave: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Sinite parvos venire ad me. Vinde, pois, a mim, e eu vos consolarei. Há uma pausa. Dessas pausas que pronunciam novidades profundas. Desses silêncios que falam mais do que uma sinfonia. E alguém grita lá de fora: Rabi, mestre, apiada-te de mim e ajuda-me. A voz vem do lado de fora, naquele redor em que a multidão está em volta da casa, que é superlotada, não aguenta mais ninguém. E as pessoas, no seu egoísmo natural, gritam: impossível passar. Digam a este louco para que se cale. Mas a voz aboia, uma sinfonia de dor e de ternura. Rabi, apiada-te de mim. Eu sou paralítico, Senhor. E alguém diz: levem-no pelo telhado. Porque as casas da época mantinham um pátio superior com uma claraboia, para poder entrar os ventos alísios do entardecer, refrescar o pátio e entrar na intimidade da casa. Uma escada de granito e de substância vulcânica é agora balançada por passos apressados que sobem na direção do pátio de cima, e todos olham. As sombras bailam na claridade do dia. O sol derrama dardos luminosos sobre a terra. E há uma inquietação e expectativa muito grande, quando de repente aparece uma esteira lodacenta, amarrada nas 4 pontas por cordas vigorosas, e desce. E sobre ela um corpo cadaverizado, os ossos à mostra quase, a pele forrando os maxilares. Os zigomas da face parecem querer romper o tecido delicado. E ele desce até ficar no chão e todos olham. Era um paralítico muito conhecido na cidade. Então Jesus o olha e ele transpira. O joelho parece cimentado por uma paralisia irrecuperável. Então ele ergue os braços e em pranto grita: Rabi,
apiada-te de mim, porque eu sou paralítico faz 5 lustros, 25 anos. Jesus olha a multidão, e a multidão reage de uma forma normal. Se és o Rabi, cura-o, para que nós vejamos e assim criamos. Até hoje é assim. Cura para que nós vejamos. O Rabi olha para aquele homem, que lhe parece familiar, e pergunta suavemente: Natanael, ben Elias, tu crês que eu te posso curar? E Natanael, agora dominado por uma certeza, apresenta na face uma interrogação e pergunta: Rabi, tu me conheces? Tu nunca me vistes, mas tu me conheces, Rabi? Ó Natanael, ergo bonus pastor sum. Eu sou meu pastor e conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma. Não te surpreendas, pois, de que eu te diga, Natanael, e te pergunte: tu crês que eu te posso curar? Na moderna psicoterapia, é necessário, diz o Dr. Bernie Siegel, o notável cancerologista da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. São indispensáveis 4 fatores para a cura do câncer. O primeiro fator é o doente querer sarar. O segundo fator é a crença em Deus. O terceiro fator é a crença no médico. E o quarto fator é lutar sem desânimo. Esse homem ex-materialista, que eu tive a honra de conhecer, assevera que isso é a clerologia, é a maneira clerical da crença na cirurgia transpessoal. E é natural que sempre se pergunte ao indivíduo: você quer que eu lhe cure? Porque nem todos querem ficar curados. A doença é um bom mecanismo psicológico para o indivíduo refugiar-se na infelicidade. Todos nós gostamos de muitas vezes simular inconscientemente determinados estados patológicos. E como gostamos de ser vítimas, é necessário que haja alguém culpado. No caso, a doença. Desejamos a cura, mas não a queremos. E daí é necessário que haja este querer, para que então os nossos neurônios cerebrais, produzindo neuropeptídeos, façam as neurocomunicações de maneira eficaz. E o doente responde a Jesus: eu quero. E tu crês que eu te posso curar? Oh, eu creio. Se tu me conheces, tu sabes das minhas dores e das minhas agonias. Então cura-me. O mestre olha para o homem. A multidão acompanha-lhe os menores gestos. E ele diz suave e energicamente: Natanael, ben Elias, eu te ordeno em nome de meu pai, levanta-te e anda. Natanael ergue os braços magros, crava os cotovelos no chão, dá um impulso, mas não consegue o equilíbrio e tomba sob um vagador. A multidão tem uma exclamação de dúvida: oh! Mas agora Jesus está genuflexo. Olha nos olhos de Natanael. Parece que chispas luminosas vinculam aqueles dois um ao outro. E ele pergunta agora com a voz firme, gutural: Natanael, ben Elias, tu crês que eu te posso curar? Levanta-te. E também ele se levanta. E Natanael, como se tivesse uma catapulta invisível nas costas, ergue-se e oscila como um pêndulo de relógio estando de pé. O suor escorre em abundância. Ele o retira da face e agora, vis a vis com Jesus, pergunta: que queres que eu faça? Que te apresentes aos doutores, que vás e que a todos digas o poder daquele que vem em nome de Deus. Naturalmente, esta frase causa certo espanto,
porque invariavelmente, depois que ele curava, mandava o doente anunciá-lo aos doutores da lei. É necessário conhecer-se um pouco da legislação da época. À época, qualquer pessoa que tivesse determinada enfermidade infecto-contagiosa, particularmente a lepra, a loucura, dermatoses generalizadas, a tuberculose, que era desconhecida, mas era chamada peste branca, eram excluídas do livro da vida. Cada qual era registrado, como até hoje. E desde que uma enfermidade perversa e incurável tomava conta, era mandado para fora da cidade de um nome riscado. Ao restituir a saúde do paciente, ele mandava apresentar-se aos doutores para que recolocasse o seu nome no livro dos vivos. E Natanael enrola a esteira, dá um grito: aleluia, hosanas ao Filho de Deus. A multidão abre alas e ele desaparece. Um silêncio mortal. A expectativa agora é uma surpresa. E uma mulher que tem uma filhinha ao colo grita: Rabi, apiada-te da minha filha, é cega. Acerca-se-lhe e ele toca os olhos da menina. A manga da indumentária larga rocia o peito da mulher. Ambas fremem e a menina grita quando o raio de luz agora lhe fere o nervo óptico e ela recupera a visão. E alguém grita: Rabi, mestre, Senhor, ajuda-me, cura minha lepra, ajuda-me no transtorno, Senhor. E Pedro, o dono da casa, estava na outra porta da sala de entrada e exultava. Dizia-se de si para consigo: que felicidade! O Rabi está na minha casa. Que felicidade ter o mestre! Quem não teria essa felicidade? E olha para o Rabi como se for um cão São Bernardo, atendendo alguém de terna expectativa de amor. O dia murcha na boca do entardecer. E quando o sol declina e apenas fica o leque de ouro com as últimas plumas, coroando as nuvens daquelas tonalidades fortes e douradas, o mestre olha para Pedro com uma expressão indefinível. A multidão curada ia e mandava nova multidão de deserdados. É sempre assim, porque a terra é uma escola-hospital ou hospital-escola. Somos todos doentes da alma e sempre estamos à cura, na sua procura, para as enfermidades do corpo. Mas naquele momento, depois de um dia de desgaste, o mestre olha para Simão e Simão compreende: o mestre estava cansado. Era transcendente, mas era humano. Então Simão se exalta, empurra as pessoas e grita: ide, ide para fora. O Rabi está cansado, ide, ide. E toma do Rabi com imensa ternura. Essa ternura, esse carinho, essa mão de seda que lhe escorre pelos cabelos abundantes, leva-o à praia. Jesus havia elegido a natureza como seu tabernáculo e o mar. Aquele mar cantante, de ondas, à semelhança de bordados de mirro, como rendas que se despedaçam nas praias marrons, beijando suavemente as areias frescas. E leva Jesus até uma pedra, à sombra de uma figueira vetusta. A noite desce sem preâmbulos. As primeiras estrelas piripilam no céu longínquo, cintilando uma doce canção de infinito. E o mestre sentado, escutando o marulhar das águas do mar, está no silêncio profundo que comove Pedro, sentado no chão, olhando aqueles olhos transparentes perdidos no infinito. Subitamente, a doce claridade de prata da lua, que se arrebenta nas águas agora transparentes do mar, Pedro percebe que ele chora e lhe pergunta: Senhor, tu choras? Ó Pedro, sim,
mas deve ser de alegria, porque hoje é o dia que se inscreve na pauta da nossa vida. Tu curaste. Eu conheço pessoalmente a Natanael Ben Elias, o miserável, a quem sempre levo os peixes que restam depois do meio-dia. Há muitos anos, faz muitos anos que eu o socorro. Aquela mulher cega que também eu conheço, tu libertaste da escuridão que a dominava. E aquele leproso que foi apedrejado na entrada da cidade, eu vi as carnes fremirem e de imediato a pele recuperar-se, sem nenhuma cicatriz. Senhor, é de alegria que tu choras? Não, Pedro, é de tristeza. Mas eu não entendo, porque hoje é um dia festivo e tu choras. Sim, Pedro, choro, porque não me entendeis, nem tu, nem eles. Tu falas de Natanael. É verdade que eu recomendei-lhe a recuperação do corpo e consegui. Mas nesse momento ele está numa tasca, com mulheres equivocadas, bebendo e dizendo: vede, nenhuma paralisia, vede meu corpo, nenhuma marca. E ele agora pensa na sensualidade, no prazer. E o leproso está no leito de uma meretriz e diz para ela: o mestre me curou, vê-me, aonde estão as úlceras pútridas, a carne despedaçada em decomposição. O rabi deu-me vida e eu vou beber até a última gota da taça do prazer. E a mulher cega olha as pessoas agora desconfiada. E então ela diz: cobrarei cetil por cetil. Aqueles miseráveis que me desdenharam, aqueles que me perseguiram por causa da loucura da cegueira, e que me ameaçavam expulsar do circo dos vivos. Ele me curou. Agora sim eu pretendo vingar-me. Pedro, tu crês que se coloca vinho bom em odres, em vasos sujos? O vinho, a vinagre. E tu podes crer que se coloca tela nova em tecido velho e podre como remendo? O rombo será maior. Não penses que eu venha trazer o sublime licor da paz para odres sujos e perigosos, nem trazer a palavra do reino dos céus para aqueles que se não pretendem renovar e aguardando pelos remendos transitórios até que cheguem outras doenças, exaltam meu nome. Não, Pedro. Mas por enquanto será assim. As criaturas ainda necessitam de ver para crer. Um dia, e ele levantou-se, a sua figura no claro escuro do luar parecia de uma seta de luz que desferisse voo na direção do infinito. Um dia virá, nem longe nem perto, e que na orfandade das criaturas humanas eu mandarei o Consolador dizer verdades novas, verdades que ainda não podeis entender. Um dia entender-me-ão, porque eu voltarei na condição do pastor que vela, que cuida, que ampara as suas ovelhas.